dando continuidade ao nosso conteúdo especial para o mês de março. Hoje nós estamos com a Vanessa, também conhecida aí pelas redes sociais como Preta Ilustra, né? Isso. Muito bem-vinda. E olha, a gente estava já batendo um bate-papo muito legal aqui antes de começar, então vamos trazer aqui para vocês, né, Vanessa? Vamos. Mulher negra trabalhando com arte. Nossa, é muita coisa. As coisas piores, né? Conta um pouco aí da sua experiência. Você é formada em publicidade, mas não foi fácil já chegar nessa formação, né? Chegar na graduação. Na verdade, eu sou formada em publicidade e propaganda, visual merchandising e design de interiores. Essa questão de formação foi muito complicada. Eu sou, acho que segunda ou terceira leva de ProUnistas na Belas Artes de São Paulo. Ela se fez super. Imagino, né? Bem legal. Foi uma experiência muito boa, mas também muito dolorosa, né? Porque você tem choque de dois universos totalmente estranhos. Então, acordava na periferia da cidade de São Paulo, muitas vezes não tinha dinheiro para poder chegar na faculdade, então acordava mais cedo, ia andando. Aí chegava na faculdade, gente falando das suas viagens, choque, né? Que tinham feito, do que vai almoçar, que não sei o que, você pensando se naquele dia você ia almoçar ou não. Então, assim, foi uma formação assim, bem diferente, mas muito prazerosa. Assim, eu realizei trocas com os meus professores, contato com eles até hoje, que acompanham hoje essa minha trajetória. Mas é muito difícil. Eu sou mãe de uma mulher que criou os filhos sozinha, né? Ela era a famosa tia da creche, né? Que todo mundo ama. A tia todo mundo ama, menos os filhos, gente. Ai, que difícil. A famosa mulher negra forte, né, guerreira, que teve que abandonar o que sentia para poder dar chance dos filhos sobreviverem, né? Ela abriu mão de muita coisa para que a gente tivesse uma oportunidade. E faculdade era uma coisa que eu sempre queria, porque eu acreditei que faculdade ia dar tão sonhada mobilidade social e que Mas eu pudesse... que era algo distante, né? Eu nunca acreditei pra mim que fosse distante, mas depois que eu saí de segundo grau, que eu tive que ir trabalhar, eu falei, talvez eu nunca consiga. Talvez eu nunca consiga. Aí a gente pensa nas pessoas que caminharam com a gente e no que elas puderam, o que elas podem fazer pra ajudar. Então eu tenho uma pessoa muito querida que eu já considero como se fosse minha mãe adotiva. Ela fazia trabalho voluntário lá no Cruz de Malta, na instituição em que eu cresci. Aí ela pegou e falou, Van, eu acho um desperdício você tendo que trabalhar montando sanduíche, porque o seu potencial é para outras coisas. Ela que me ensinou essas coisas de artes e tudo. E ela falou assim, eu vou pagar o seu cursinho pré-vestibular, porque eu quero saber o tamanho do seu esforço. Eu não vou pagar uma faculdade para você. Porque isso não é uma coisa que eu quero te entregar de mão beijada. E você vai estudar e você vai entrar na primeira faculdade. Não importa o curso. Você vai aproveitar essa questão de cotas e você vai entrar, não importa o que disserem. Porque se isso existe, isso daí vai te dar uma oportunidade. Quando você estiver na faculdade, a gente resolve ver o que você faz. Ela pagou meu cursinho pré-vestibular. Foram 6 meses, assim, dormindo menos de 4 horas por dia. Eu não me lembro como eu conseguia me alimentar. Minha mãe dizia que eu ia morrer se eu continuasse dando daquele jeito, porque era uma coisa muito fora da realidade da minha família. Eu ainda, depois de 10 anos, sou o primeiro e único diploma da minha família. E das pessoas ali que rodeiam aquele lugar e aquele espaço. Então é uma coisa muito surreal, eles não entendem. E aquela sensação de que você tem que batalhar muito mais, né? E eu não tinha nem noção disso ainda, eu só tava pensando em entrar na faculdade. Eu não fui ensinada a projetar a minha vida, né? A gente vive um dia de cada vez, porque a gente sabe como é o dia de amanhã. Eu sei que era muito por etapas. Por etapas. Assim, estudar, trabalhar. Minha família também nunca me ensinou essa coisa de projetar, de criar, de... Pensar num futuro. A longo prazo. Olha que louco, você na periferia, você não tem nem comer naquele dia, teu filho tá pedindo alguma coisa, que futuro você vai conseguir administrar com isso? Então se pensa naquele momento e amanhã a gente vê o que acontece. Então eu imagino, assim, hoje eu entendo o medo que minha mãe tinha quando ela olhava assim e via as minhas escolhas. Um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu estou pedindo demissão da minha empresa. Aí ela falou assim,
não entendia, eu tive que explicar. É porque daí você sai da faculdade e você fala, não, agora tá tudo lindo, eu vou conseguir meu emprego, Gente, ganhar foi meu o plano dinheiro. perfeito. Nossa, Vou sair ótimo. vou fazer o estágio durante a faculdade, sair da faculdade, vou fazer o quê? Trainee, depois eu vou ser o estagiário, depois eu vou entrar como assistente, vou me especializar, vou fazer um curso, depois eu vou ser sênior, pleno, vou comprar a casa da minha mãe e vou mostrar pra ela que a ascensão social existe sim, e que se eu nasci pobre, eu não preciso morrer pobre por conta disso. Mas aí a vida dá o tapa na cara, né? A vida tá aí, toda feliz querendo que a gente vença, né? Mas essa estrutura que não vai colaborar. Então, no dia que eu sentei, depois de 10 anos, no dia que eu sentei assim, falei, mãe, eu vou pedir demissão. Aí ela olhou assim, ela não tava entendendo muito bem. Eu falei, mãe, eu tô numa empresa que eu descobri que eu tô ganhando 1/3 do que se paga para os diretores de artes. Até o arte finalista tá ganhando mais que eu, e eu estou lá como diretora de arte. Isso tá muito errado, mãe. E acho que foi a primeira vez que ela entendeu alguma coisa que eu falei pra ela. E eu acho que ela sentia muita vontade de dizer assim, eu avisei. Nossa, mas eu senti que ela quis dizer isso. Assim, ela não disse. Ela falou, olha, filha, né? Eu tenho a minha aposentadoria, não tem muito o que fazer, mas você tem de onde tirar renda, você consegue administrar isso. E parece que tecnicamente as coisas não mudam pra gente. Talvez elas vão acabar mudando só a forma como as pessoas vão dizer, ou a forma como vão dar um nome, mas elas estruturalmente não mudam. Então eu tive que sair sim, porque eu descobri, meio que sem querer, né? Quanto se estava pagando hoje para a galera que está entrando no mercado publicitário. Então, talvez o meu erro foi não ter percebido isso, porque a primeira leva de galera preta que foi entrando, a gente foi brigando por espaço. A gente precisava existir. Né? O tal do vamos sobreviver. Vejo que o Preto Lúcio, ele tá executando, sim, a sua principal função, que é democratizar a arte. Então, seja na linguagem, na palavra, para trazer a pessoa que só reconhece a palavra para a arte, ou seja, a pessoa que só é do visual que está saindo da arte para a palavra. Então, a gente está conseguindo caminhar com os dois, mas muito mais forte dentro do recorte de mulheres negras. E tem mais, gente, não é só mulheres negras, né? Tem muitas mulheres que dialogam com isso. Muitos homens que chegam conversando. Eles não se expõem muito, mas eles falam, eles chegam no inbox e falam, puta preta, é muito importante esses diálogos que você traz, porque a gente dentro, quanto homem aqui, às vezes a gente não tá tendo acesso a essas mulheres também, por N motivos, né, mas porque a gente também não consegue enxergar o que tá acontecendo, então a forma como você tá trazendo, a forma como você tá colocando também é muito importante, né, então caminhar com isso pra mim tá sendo muito mais importante. Eu sei que a gente deixa de pagar umas contas ou outras, assim. Mas eu sei que é só por agora, gente, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai. Esse ano é pra isso. E traz resultados. E traz resultados porque a gente tá trabalhando com uma coisa que as agências não conseguem fazer, que a gente trabalha com a verdade. A gente trabalha com a propriedade na fala. E isso eles não conseguem comprar. Então, se eu tô naquele espaço e aquilo não é a minha verdade, eu vou pegar, como eu fiz, eu vou pegar a minha verdade e eu vou me retirar. Eu vou sofrer muito porque não tem a estrutura, mas eu vou trabalhar pra isso porque eu sei como é que faz. Eu nasci num barraco e hoje eu tô aqui, então eu sei como é que se faz. E se eu cair hoje aqui, eu vou saber levantar e continuar caminhando, né? Mas continuar existindo nesse espaço ainda de não lugar, que é aquele que a gente veio conversando, que não é nem o lugar onde eu nasci, não é nem o lugar em que a gente está vivendo agora. Porque o lugar que a gente está vivendo agora, ele ainda não reconhece as nossas necessidades, os nossos recortes, não dialoga com a gente ainda continua sendo a preta única nos lugares, a gente ainda continua adoecendo no trabalho, nos relacionamentos, dentro da própria família. Então a gente ainda precisa ir muito mais fundo nessas questões. Isso afeta diretamente a nossa permanência dentro do mercado. Então assim, sair, não totalmente, ainda faço freelas,
Mas eu tô mais nessa história de vestir camisa. Não existem camisas que me cabem ainda. De falar, eu vou bater no peito e falar, estou assumindo a direção de arte de tal agência porque eu acredito no movimento que ela está executando. Não. A Vanessa não acredita ainda nos movimentos que estão vindo. E a Vanessa não tá há 6 meses, a Vanessa há 10 anos. A Vanessa tem uma história dentro disso que não foi reconhecida. Por quê? Eu vejo muita gente, quando as empresas me ligam assim, ai, porque eu queria saber. Elas falam do currículo. A gente não tem mais nem paciência pra sentar pra fazer currículo. Mano, olha lá o Preto Ilustra, olha lá tudo que eu tô produzindo. Mas eles falam assim, eu queria saber qual foi o seu grande trabalho. Eu só queria responder pra ela, amiga, meu grande trabalho foi sobreviver dentro desse mercado da forma como ele é. Né? Se isso não for o maior case que você tiver, eu não sei qual que vai ser. Mas eu me pergunto, Van, qual foi o seu maior trabalho dentro disso? O que você conseguiu executar? E eu lembro que nunca me deram esse tal de grande trabalho. Então, o que eu fiz? Eu criei meu grande trabalho. Botei meu grande trabalho pro ar. O meu grande trabalho rende parcerias. O meu grande trabalho pega o meu nome, ó, joga pra cima. O meu grande trabalho trabalha com a verdade. O meu grande trabalho dialoga com mulheres negras. O meu grande trabalho existe. E eu sou CEO desse meu grande trabalho. Né? Que às vezes a pessoa ela quer tentar minimizar de novo o trabalho. Fala, você faz artesanato. Olga, tá, faz também, né? Que se a gente não fizer também, não paga as contas. Mas pra gente que tem essa trajetória, né? O maior case, que vamos colocar assim, é a nossa trajetória. É como a gente executou, como a gente fez, como a gente sobreviveu, como a gente conseguiu reverter essa situação, né? Como a gente, depois que reverte isso, leva isso para a comunidade, porque a gente tem que, para isso ser verdadeiro, para funcionar de verdade, eu tenho que retornar de alguma forma para a comunidade isso. E o Preto Ilustra, ele tá fazendo isso. Ele tá retornando de uma forma informativa. Ele tá dando oportunidade pra gente se atentar a como a gente tá tratando essas mulheres negras aí no mercado de trabalho. Né? Se atentar, paga a ilustradora, paga o profissional negro, né? Vamos conversar. Quantas diretoras você teve aí? Né? E quantas dessas foram negras? Vamos dialogar sobre isso? Então, eu ainda estou disposta ao diálogo. Então, a gente ainda está trazendo, né, o diálogo. A gente ainda está nessa. Uma hora não vai mais acontecer. Né? Uma hora vai ficar mais difícil, porque aí uma hora a gente vai se fechar realmente e vai começar a trabalhar só com aquilo. A gente vai começar a puxar só os nossos. Aí eles vão falar, nossa, mas que nem fizeram, né, uma revista só com gente preta? Nossa, mas isso não é racismo reverso? Aí tu para na banca e vê aquela caralhada de cara. Toda gente branca. Aí você fala, poxa, gente. Poxa. Aí você vai tomar uns remédios pra conseguir lidar com a realidade. E você vai caminhando, você vai indo. Mas é um movimento muito forte, né, gente? Nem tudo tá perdido. Artisticamente falando também, a gente teve a primeira Bienal Black, que o tema eram mulheres negras. E que foram premiadas mulheres negras para fazer intercâmbio, para poder falar do seu trabalho. E foram várias mulheres negras. Cara, várias mulheres negras produzindo arte. Foi incrível, foi lindo e maravilhoso. Também participei. A gente hoje está tendo a primeira Feira Sal, a terceira Feira Sal também, no final do ano passado, foi com a temática de mulheres negras, no mês de novembro. Mas a gente tem esse problema de achar que negro só trabalha em novembro. E a gente é um problema muito grande, ou mulheres só trabalham no mês de março. Então a gente tem que ser legal também, gente, né? Entender que a gente precisa fazer esse projeto pro ano inteiro. Que não adianta eu falar uma campanha, levantar dentro da minha empresa uma campanha contra o racismo ou falar sobre diversidade e isso ser somente naquele momento. E eu não dar continuidade para isso, porque senão os profissionais vão continuar adoecendo, né? Eu não vou ter o meu resultado e vou falar depois que diversidade não é legal. Se eu não sei executar meu trabalho direito. Então tem toda essa
essa passagem que a gente tem que discutir também. Falei muito, né? Eu acho que se deixar a gente fica aqui o dia todo conversando. Mas, Van, muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência. E é isso, né? Seguir na luta de, como você disse, pra deixar de sobreviver. Começar a viver. E começar a viver. Não, eu que agradeço, tá, gente? Segue a gente lá no Preto Ilustra, a gente tá lá, gente. Facebook, Instagram, né? A gente tem Twitter também, gente, mas olha, gente. Tentando.